Olá, tudo bem? Para essa questão eu tenho dois circuitos desenhadinhos aqui, um com a chave aberta e o outro com a chave fechada. A primeira coisa que a gente tem que determinar aqui é o que é constante, tá? Isso é muito importante de ser determinado. O que é constante? E a gente vê isso pela própria questão mesmo. Quando eu vou fechar a chave aqui, vai mudar a minha corrente elétrica? Vai mudar a minha corrente elétrica. Por quê? Vai mudar a minha resistência equivalente? Vai mudar a minha resistência equivalente, porque antes eu tinha só R1 e agora eu tenho R1 e R2 associados em paralelo. Lembra que quando dois elementos são associados em paralelo, a resistência equivalente deles é menor do que o valor de apenas um, né? Então, a minha resistência equivalente vai diminuir. Eu tenho três itens aqui que eu posso analisar. O U, que é a DDP, R, que é a resistência, e I, que é a corrente. Se eu vejo aqui que a minha resistência vai mudar, eu já não posso deixar o R como constante. A minha DDP vai mudar? Não, não vai. Porque, independente de eu estar com a chave aberta ou com a chave fechada, a minha fonte não muda. Eu não vou mudar o valor da minha DDP só porque eu liguei a chave. A minha bateria, a minha tomada está lá continuando a fornecer a mesma quantidade de DDP. Então, o meu U, ele não vai se alterar. Ele vai ser constante. Quando a gente olha aqui para a fórmula U é igual a R vezes I, você só pode ter uma constante, tá bem? Porque se o U é constante, esse valor aqui é sempre igual. Então, a multiplicação de resistência e corrente deve ser sempre o mesmo valor. Se a minha resistência diminuiu, então a minha corrente vai ter que aumentar, já que são inversamente proporcionais, para fornecer um U constante. Então, a primeira coisa que tu precisa analisar é o que é constante aqui no meu desenho. Não dá pra gente simplesmente, eu acho que a corrente é constante. Eu acho que a resistência é constante. Eu acho que isso é constante. Analisa, compara os dois circuitos. Por exemplo, aqui a gente comparou. A minha fonte não alterou. Quando que a minha corrente vai ser constante? Quando eu perceber que o fornecimento, né, a capacidade de corrente vai permanecer a mesma. Por exemplo, quando eu tenho um fusível ou alguma coisa assim, que eu tenho que manter a corrente constante. Quando que a minha resistência vai ser constante? Quando o elemento aqui não muda. Por exemplo, se eu tivesse a chave fechada aqui e mudasse a fonte, né? Daí a minha resistência seria constante e a minha corrente elétrica também alteraria. Mas por que seria constante? Porque continuaria R1 e R2 associados em paralelo. É só uma questão aqui para você entender, tá? Outro exemplo é quando a gente tem uma lâmpada ou um conjunto de lâmpadas, se eles continuam os mesmos, um chuveiro também, o mais comum é o chuveiro, se continua o mesmo elemento, então a resistência continua a mesma, tá? Mas nesse caso é a DDP que é constante, a corrente se altera. Muito cuidado com isso. Então, aqui no primeiro caso, o R2 ele não funciona, né? Então, a gente já exclui ele, funciona só o R1. A corrente sai aqui da fonte, passa pelo amperímetro 1, passa aqui por R1, passa pelo amperímetro 2 e segue o circuito. Uma coisa que a gente tem que analisar é a DDP entre os terminais de R1. Aqui, ó, eu tenho um pontinho. E aqui eu tenho um pontinho. Lembra que quando a gente tem o mesmo fio, os pontos de potencial se transmitem e a gente despreza os elementos de medição. Então, esse potencial daqui de cima vai se transmitir até aqui. E esse potencial aqui de baixo vai se transmitir até aqui. Ou seja, esses dois terminais aqui geram uma DDP igual a U. Então, R1 está submetida a uma DDP 1 e ela vai produzir uma determinada corrente elétrica I. Essa corrente elétrica I vai passar por A1 e vai passar por A2. Aí agora, se a gente analisa aqui, eu vou fazer a mesma coisa com os pontos de potencial. Esse ponto de potencial se transmite chegando até aqui
e esse ponto de potencial se transmite chegando até aqui. Isso significa que entre esses dois pontinhos eu tenho uma DDP-U. O que isso vai significar? Agora, R2 está submetido a uma DDP-U e R1 também está submetido a uma DDP-U. Isso é uma propriedade da associação em paralelo, onde os dois elementos ou mais elementos estarão todos sempre submetidos a um mesmo valor de DDP. Tá? Então, aqui, ó, eu quero uma coisa que você analise. Quando a gente considera apenas esse aqui, aqui eu tinha uma DDP-U com um resistor R1 e uma corrente I. Aqui eu tenho a DDP-U com um resistor R1, então a corrente também vai ter que ser I, desse ladinho aqui. Por quê? Porque para eu manter a igualdade, né, U é igual a R1 vezes a corrente. Se eu tenho essa mesma igualdade aqui, então a corrente tem que ser I aqui também. O que vai acontecer é que vai aumentar a corrente que passa por aqui, uma corrente maior vai estar chegando aqui. Quando essa corrente passa por aqui, ela vai se dividir, vai vir um pouco para cá, né? U é igual a R2 vezes I', daí vai passar um I' por R2 e o I por R1, e aqui vai vir a junção das duas, I mais I'. É como se eu aumentasse, né, a corrente para que quando ela se divida, continue passando o I por aqui, afinal a DDP não mudou, a resistência não mudou, então a corrente elétrica aqui no 1 também não muda, a medida de A2 permanece constante, tá? Que a DDP é a mesma, a resistência é a mesma, a corrente é a mesma. Aqui, ó, a DDP é a mesma, mas a resistência não é mais a mesma. Como eu te expliquei ali antes, quando a gente associa em paralelo, a resistência equivalente diminui. Se a minha resistência equivalente diminui, então a minha corrente total tem que aumentar. Então, é como se eu adicionasse essa corrente que agora vai passar por R2 aqui no total, e passa uma corrente I mais I', então a medida de A1 vai aumentar, tá bem?